Seja bem-vindo, você, guerreiro. Eu tô tentando não fazer mudanças na abertura, porque o Marcão vai mudar o time. Piadinha, humor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e, claro, o link do XBET está na descrição. Você clica, vai lá para a casa de apostas esportivas que patrocina o canal Raiz Tricolor e faz o seu depósito, sua aposta. Nesta quarta-feira tem Fluminense e Curitiba. Eita, vamos refazer, né? Nessa quarta-feira tem Coritiba e Fluminense em Curitiba. E, bem, esse jogo tá lá no XBET, tá com odds interessantes, já comentei aqui algumas coisas sobre ele, vale a pena você ir lá dar uma olhada nessas odds, beleza? Vamos falar do jogo porque Marcão, exatamente, o Big Marcos, fez mudanças no treinamento desta terça-feira para o jogo em Curitiba. Isso porque o Fluminense treinou no CT e uma mudança que a gente não via há um bom tempo acontecendo, diria um turno praticamente, que a gente não via esse cenário, mas Egídio está de volta ao time titular. Pelo menos foi o que aconteceu no treinamento. Não quer dizer que no jogo contra o Coritiba o Fluminense vai entrar com Egídio na lateral esquerda, mas o treinador optou por colocar Egídio, lateral, no lugar de Danilo Barcelos. Deu uma falhada na mente aqui, só veio o Marcão. E eu até abri aqui a quantidade de jogos que Egídio fez, e enfim, tem um debate muito grande, e acho que vale a pena a gente entrar nesse debate sobre essa mudança atual. Danilo Barcelos chegou com muita gente justificando de que era um lateral que era relativamente barato, e além dele ser um lateral relativamente barato, ele era um cara muito voluntarioso, que tô falando quem tava gostando da contratação, tá? E que era um bom reserva pro Brasileirão. O problema era, que foi uma das grandes partes que eu critiquei, até fui rever o vídeo que eu gravei na época, era que ele não vinha com muitos argumentos para isso, tanto que ele disputava a posição para ser reserva de Vitor Luiz, Felipe Luiz era do Flamengo, de Vitor Luiz no Botafogo, ele disputava com o Guilherme Santos, aí Guilherme Santos foi jogar mais avançado, ele virou reserva. As pessoas podem até tentar desmentir isso, mas é um fato, tá? É só pegar a escalação do Botafogo e ver que, de fato, o Guilherme Santos disputava a posição com o Vitor Luiz, virou um ponta quase pela esquerda, Vitor Luiz de titular e Danilo Barcelos até jogava quando o Vitor Luiz estava machucado. Então, assim, ele veio e ele não me parecia ser o jogador que ia cumprir a função de ser reserva na lateral esquerda né, não era o tipo de jogador que a gente precisava investir naquele momento, já que Egídio não vinha muito bem, eufemismo, né? Não vinha mal pra cacete. Eu achava que valeria mais a pena a gente ter investido numa contratação de um titular de fato. No fim das contas, com as péssimas partidas de Egídio, isso se coroando, vamos lembrar, né, ele vai mal contra o Atlético Goianiense, mas não tão mal, né, na eliminação da Copa do Brasil. Só que, antes disso, ele já tinha ido muito mal no Fla-Flu. Exatamente. No Fla-Flu, ele foi muito mal, a 9ª rodada do Brasileirão. Na 10ª rodada ele fica de fora, não joga, porque Danilo Barcelos atua contra o Corinthians. E aí, contra o Corinthians, Danilo Barcelos já tinha chegado, mas não podia jogar a Copa do Brasil. O jogo contra o Sport, que era a rodada seguinte, estava entre 2 jogos da Copa do Brasil e Danilo Barcelos foi expulso contra o Corinthians. Então, Egídio teve uma segunda chance, atuando 3 jogos seguidos. Entregou o jogo contra o Sport e na Copa do Brasil não tinha muito o que fazer, porque tinha que ser com ele mesmo. Na volta desses jogos, a rodada 12 contra o Coritiba, Egídio já vira reserva e Danilo Barcelos assume a titularidade, que manteve até a partida contra o Sport pelo segundo turno. Ele assume uma rodada depois do Sport e entrega nesse período. Nesse período aí, Danilo Barcelos só ficou de fora de 2 jogos, foram eles. Na verdade, foram 3, né? Atlético Mineiro, o empate por 1-1, provavelmente por suspensão, né? Eu tenho que ver aqui certinho quais os motivos. E também ficou de fora do jogo contra o Vasco e contra o Atlético Paranaense. Foram 3 jogos que Egídio jogou. Egídio não foi um problema nesses 2 jogos, nesses 3 jogos, foi um problema. Até porque a grande crítica que a gente tinha era de que, de fato, Egídio, não é que Egídio estava mal no desempenho dele em si. Ele estava entregando muito. É tipo um goleiro que, o goleiro não tá ali, ele não tem toda hora, ele tem uma falha e etc, mas todo jogo ele dá um gol pro adversário. É um problema, era o problema até de Muriel nesse caso, né? Não era que ele tinha muitas falhas pequenininhas, não, é que todo jogo tinha um gol por causa dele. E aí,
Danilo Barcelos entra, isso para de acontecer, a gente, opa, achamos o lateral esquerdo, tá bom. Só que uma hora acaba o encanto de Danilo Barcelos. Eu até citei de que algumas pessoas falaram, pô, mas ele é bom de finalização, lá no vídeo que eu fiz da contratação, eu falei, cara, se ele é bom de finalização, ele é um bom igual o Caio Paulista, né? Porque não fazia gol. E era um fato isso de verdade, até muda um pouco a minha concepção hoje, de que não é também que ele não era bom de finalização, não é realmente, a gente viu. Mas é muito bom de bola parada, e isso a gente tem que falar. A saída de Egídio, no primeiro momento, fez com que a gente parasse de entregar gol para o adversário e começasse a ter uma ótima bola parada. Danilo Barcelos se destaca aí no Brasileirão, principalmente nesse turno que jogou, pela quantidade de assistências, tanto assistências para jogadas perigosas, quanto assistências diretamente para gol mesmo, batendo escanteio e faltas. É um desempenho muito bom, isso a gente tem que atestar. Só que neste momento, ele só tem a bola parada. E de fato continua funcionando, talvez não tanto quanto antes, mas continua, principalmente no momento em que Nenê vira reserva do Fluminense e que se Danilo Barcelos não estiver em campo, quem levanta a bola na área talvez seja com a escalação que vai atuar Luca, ou talvez o próprio Egídio mesmo, enfim. A gente perde essa força da bola parada, que é muito boa na nossa bola aérea com os levantamentos de Danilo Barcelos. Mas a parte do entregar tá acontecendo de novo. Egídio falhou muito contra o Corinthians, fez uma partida nota 0. A avaliação da comissão técnica é de que talvez fosse a questão da proteção. Consertaram a proteção dos volantes, tiraram o Hudson e Yuri, botaram Martinelli e Iago por ali. Melhorou um pouco, não foi aquele vareio do Corinthians, mas também não era o time do Corinthians do lado, era o time do Sport, e continuamos tendo problema com o Danilo Barcelos. E talvez por isso o Marcão optou para, no treinamento, testar a volta do lateral esquerdo, que já jogou no Cruzeiro, no Palmeiras, no Flamengo. Veio esses três na mente rapidamente. E no Goiás também. Ele volta a atuar, lembrando, Egídio no Brasileirão pode dar um azar absurdo, porque... Ah, não, se bem que um amarelo é na Copa do Brasil, então não teria problema. Ele tá com um amarelo só. Eu olhei rápido, achei que ele tinha 2 amarelos e já pudesse ficar suspenso. Não teria esse problema, mas de qualquer forma deve assumir a titularidade contra o Coritiba. Repetindo, quais são a problema e a vantagem disso? Problema, a gente perde a bola parada. Se ele realmente for titular, a bola parada de Egídio, ele até deu bastante assistências e tal em questão de escanteio, mas na falta realmente vai fazer falta. Trocadilho aí sem querer. E sobre entregar ali atrás, aí não tem discussão de que com o Egídio a gente corre mais riscos, até porque o Danilo Barcelos é muito voluntarioso e tal, mas é de pior qualidade com a bola no pé. A gente tem que lembrar que a gente está com a imagem do Egídio atual. O Egídio tudo que Egídio, o melhor jogo da vida dele, os melhores jogos, foram acima do melhor de Danilo Barcelos. É como você comparar hoje, quem você quer no time? Você quer Ronaldo Fenômeno hoje ou quer Fred? Óbvio que eu quero Fred. Agora, o melhor de Ronaldo versus o melhor de Fred, óbvio que o Ronaldo foi melhor. Então, assim, como o Egídio ainda é um jogador profissional, não está no sentido de Ronaldo, a gente ainda pode esperar alguma coisa dali. Porém, acho que... Não sei se Marcão acerta de fazer a troca. Mas nesse momento, eu não tenho como discordar da troca dele. Danilo Barcelos vem muito mal, vem prejudicando o time defensivamente várias vezes, mesmo com toda a raça, garra e etc. É problemático na marcação, e o Fluminense contra o Coritiba, lá em Curitiba, não pode cometer erros, não pode dar muitos moles nesse sentido. Vamos ver Egídio, é um teste, e é o problema quando, se você for rever... Dica, reveja o vídeo lá em que eu falo da contratação de Danilo Barcelos. Eu falo exatamente sobre isso. Contratar um lateral em que o melhor argumento que tinha para contratar Danilo Barcelos era ele ser melhor do que Ourinho, só vai fazer com que a gente ficasse com um problema um pouco mais para frente. Teve um turno aí sem problemas, né, praticamente. Eu fico muito feliz que isso tenha dado certo, não estava na minha análise. Eu não consegui pescar isso daí, errei nessa análise. Mas uma hora deu. Uma hora deu esse problema e a gente está aí agora preso a Egídio até o final do ano e a Danilo Barcelos até o final do ano que vem. Tomara que Egídio entre, jogue pra cacete, se destaque, volte a ser titular e a gente volte de Curitiba com a mesma vitória que a gente fez aqui dentro do Engenhão. Isso vai acontecer? Tomara que sim. Provavelmente não. Ainda vale destacar um número que eu coloquei aqui de Egídio, é que nesses 3 jogos em que o Fluminense jogou com ele na lateral, né, sem Danilo Barcelos, após a barração dele, o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro, fora de casa, venceu o Atlético Paranaense em casa, aquele 3-1, e empatou com o Vasco em São Januário. Ou seja, desde que ele foi barrado, ele está invicto. Então vamos dizer que Egídio está barrado ainda e está jogando, para ver se mantém esse processo.
Amanhã tem pré-jogo aqui no canal e logo após a partida tem live. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu. Não apertei o pause, agora vai. Valeu.